Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cardioversão e desfibrilação. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Então vamos lá. Cardioversão e desfibrilação. Qual é a diferença? Quais são os ritmos chocáveis e quais são os ritmos não chocáveis? São temáticas que caem bastante em processos seletivos, que caem em concursos públicos. Então não erre essa temática nos processos seletivos. Você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, estudante do curso de enfermagem e que está se preparando para participar de processos seletivos de concursos públicos. Não erre essa temática. Então vamos lá. O que é cardioversão? Cardioversão nada mais é que a aplicação de uma corrente elétrica num paciente através do desfibrilador barra cardioversor, que vai reverter o quê? Uma arritmia severa. Pois esse paciente, ele chega na sala de emergência apresentando uma taquicardia de 150, de 160 e precisa ser cardiovertido, ou seja, aplicando a cardioversão nesse paciente, o choque, porém, numa capacidade menor, a gente consegue trazer o paciente num ritmo de 160 batimentos por minuto, no ritmo sinusal, aproximadamente 80, 70 batimentos por minuto. Então, é utilizado a cardioversão. Tá? Então, a cardioversão ela é utilizada nessa situação, em que o paciente se apresenta uma arritmia severa. Já na desfibrilação, utilizando o mesmo desfibrilador, o mesmo aparelho, nós aplicamos uma carga bem mais alta, em torno de 200 joules, um paciente que está em parada cardiorrespiratória, ou seja, que ele esteja num ritmo chocável. Então o médico ele vai definir ali no momento da parada, nesse caso o paciente está em parada, que vai fazer a desfibrilação desse paciente, aplicando inicialmente 200 joules, posteriormente ele vai pedir para que a gente altere para 300 joules e num terceiro momento, caso o paciente não tenha voltado, 360 joules. Então a diferença de cardioversão e desfibrilação nada mais é que isso. Na cardioversão, o paciente ele se encontra acordado com uma taquicardia. E na desfibrilação, o paciente ele se encontra em parada cardiorrespiratória, então já foi utilizado ali a epinefrina, os medicamentos necessários e o coração do paciente não volta. Para que esse coração volte a bater novamente, o médico vai aplicar a desfibrilação através do desfibrilador. Por isso que o desfibrilador ele é conhecido como desfibrilador e cardioversor. Desfibrilador barra cardioversor. Nós só vamos mudar o sincronismo desse desfibrilador, desse cardioversor, para que ele possa ser utilizado na cardioversão e na desfibrilação. Então não erre mais essa temática. Cardioversão é simplesmente numa arritmia grave. A desfibrilação, o paciente está em parada, num ritmo chocável, então é necessário que seja trazido esse coração para o batimento sinusal através do desfibrilador, que vai ser utilizado no momento da parada. Então, o médico é que vai definir isso, né, lá na sala de emergência, em que situação o paciente está em PCR, né, ou o paciente está numa taquicardia severa. Tá? Qual a sequência de joules? Isso cai bastante também em processos seletivos. A sequência de joules nada mais é que no primeiro momento o médico vai pedir 200, 300 ou 360. Não quer dizer que vai ser seguido dessa maneira que eu estou definindo aqui. Às vezes o médico ele fala, olha, vamos colocar 300 joules e vamos desfibrilar o paciente. Tá? Então ele pode pedir que
se pule os 200 joules e se vai direto para os 300 ou 360. A sequência correta na literatura é 200 joules na primeira desfibrilação, 300 joules na segunda desfibrilação e 360 joules na terceira desfibrilação. Assim espera-se que esse coração volte e o paciente volte normalmente agora, depois de uma RCP, para que ele possa ser direcionado para a UTI. Então, normalmente a desfibrilação e cardioversão acontece dessas maneiras que eu estou abordando para vocês, tá? Então, aqui vocês têm a imagem do DEA. O DEA é um desfibrilador externo automático, ele pode ser usado por qualquer pessoa, até por leigos, porque quando você conecta as pás na região torácica do paciente, conforme vem na indicação que vocês estão vendo na imagem, amarelinho e vermelho aí nessa imagem, quando você aciona o botão vermelho do DEA, ele já vai dizendo o que você deve fazer. Com a chegada ou presença do desfibrilador, ligue-o imediatamente. Instale os eletrodos ou pás no tórax do paciente, conforme imagens ilustrativas que estão nos próprios eletrodos ou pás. Conecte o cabo dos eletrodos ou pás no encaixe localizado próximo à luz que pisca no desfibrilador. Afaste-se do paciente para que o desfibrilador faça análise do ritmo cardíaco da vítima. Choque recomendado. Caso o aparelho recomende o choque, pressione o botão luminoso após o desfibrilador emitir um sinal sonoro. Lembre-se que você deve se manter totalmente afastado da vítima. Após a administração do choque na vítima, reinicie imediatamente a reanimação cardiopulmonar, ou seja, as compressões, e aguarde novas instruções do desfibrilador. As compressões torácicas só devem ser finalizadas quando a vítima voltar a respirar, o serviço de emergência chegar ao local e assumir a vítima, surgirem condições de perigo extremo para a vítima e para o socorrista, como é o caso de incêndios e inundações, ou por desgaste do socorrista. Assim que a vítima voltar a respirar, a posição recomendada é que ela fique deitada lateralmente, evitando que haja obstrução com a própria língua ou obstrução por secreções. É um aparelho muito intuitivo, ele vai dizendo: volte a reanimar o paciente, continue as manobras de ressuscitação, se afaste do paciente, checando o pulso. Então ele vai narrando tudo o que está acontecendo durante o momento da parada desse paciente. Então esse aparelho ele é muito utilizado em campos de futebol e shopping centers e outros lugares aí que se utiliza esse aparelho super fácil de manuseio, tá bom? Então, quais são os cuidados que o profissional da enfermagem tem que ter diariamente com o cardioversor / desfibrilador? É claro, o enfermeiro, quando inicia o plantão, ele precisa testar o cardioversor e o desfibrilador para ver se ele está funcionando, fazendo um teste, imprimindo no início do plantão e à tarde, se é um plantão de 12 horas, novamente, se o desfibrilador e o cardioversor está funcionando. Porque no momento da parada o cardioversor não pode estar com defeito, senão é risco para o paciente. Então precisa testar diariamente esse cardioversor desfibrilador e anotar no impresso de rotina do seu hospital. Utilizar gel condutor na hora de cardioverter ou desfibrilar o paciente. Existe o gel condutor que vocês estão vendo aqui na imagem, que nós passamos esse gel nas pás do cardioversor ou desfibrilador para ser aplicado na pele do paciente. Se não for colocado gel, a pele ela vai ser queimada no momento da utilização do aparelho. Então precisa ser utilizado o gel condutor que vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? Precisa manter o aparelho sempre limpo, checado, ligado na tomada, porque na hora no momento da parada, que eu tiro o carrinho de parada junto com o cardioversor para poder levar até o momento do quarto, ali na parada do paciente, se o aparelho não estiver ligado na tomada, ele vai estar descarregado e nós não vamos conseguir utilizá-lo no momento da parada. Então tem que ser mantido ligado na tomada. Então sempre a limpeza é necessário, ter conhecimento sobre a utilização e as indicações. Qual a utilização da cardioversão e da desfibrilação no dia a dia. A nível de curiosidade, eu acho importante estar abordando aqui para vocês, que cai bastante em processos seletivos, sobre os ritmos chocáveis e não chocáveis. Os ritmos chocáveis
Em que situação que é feito a aplicação da desfibrilação do paciente, que é feito o choque no paciente, por isso chocável. No caso da fibrilação ventricular, que vocês estão vendo na imagem, e no caso da taquicardia ventricular. Quais são os ritmos apresentados lá no momento da parada que não são chocáveis? Não são elegíveis para se aplicar o choque no paciente. Numa assistolia e numa atividade elétrica sem pulso, ou seja, na ESP. Esses ritmos não são chocáveis, tá bom? Então, isso cai bastante no processo seletivo. Não errem. Então, quais são os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis, tá? Então, a FV é ritmo chocável, a ATV é ritmo chocável. Ritmo não chocável é a assistolia e a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Então, esses são os ritmos que caem bastante em processos seletivos para enfermeiros e em concursos públicos para enfermeiros. Não errem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado e sanado as dúvidas referente à cardioversão e desfibrilação. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Convido a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que o meu canal possa crescer. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!